Gente, bom dia, paz do Senhor Jesus pro teu coração nessa manhã de hoje, paz de Cristo na tua vida, manhã de quarta-feira, né, para a honra e a glória em nome do Senhor Jesus. Nesse dia de hoje estamos aqui juntos, mais uma vez, com alimento diário, sustento da nossa vida, que é a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né, que a palavra do Senhor ela nos fortalece, ela nos alimenta e ela nos dá vida, porque a palavra de Deus ela é vida, ela produz vida, ela gera vida dentro de nós, né, e nós precisamos nos alimentar espiritualmente. E é com a palavra de Deus, né, que é esse alimento, é esse fortalecimento que nós precisamos, que a palavra do Senhor diz que aquilo que nós alimenta é aquele que vai vencer. Se nós alimentar, né, o nosso espírito vai vencer, mas se nós alimentar a nossa carne vai vencer. Então nós precisamos, né, alimentar o nosso espírito para que o nosso espírito possa vencer, amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque é uma guerra, uma luta, né, entre a alma e o espírito, entre a carne e o espírito, é uma guerra, uma batalha, eles se degradiam entre si. Então por isso que nós precisamos sempre alimentar o nosso espírito para que ele vença, né? Para que a carne não venha vencer, mas sim o nosso espírito, amém? Louvado seja Deus, vamos orar, vamos convidar o nosso Deus para estar aqui conosco nessa manhã de hoje. Querido Deus, nessa manhã de hoje nós colocamos, Pai, diante de Ti para louvar e adorar o Teu nome, Senhor, para bendizer, Pai, em todo o tempo o Teu santo nome, Pai. E dizer para Ti, Senhor, o quanto que nós somos dependentes de Ti, Pai, o quanto que nós precisamos do Senhor. Por isso estamos aqui, Senhor, em obediência, Pai, porque precisamos nos alimentar e nos fortalecer da Tua palavra, Senhor. Fica conosco nessa manhã de hoje, nos ajuda, Senhor, nos sustentando e nos fortalecendo através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A palavra do Senhor fica aqui no livro de Atos, capítulo 14, a partir do versículo 8. Pega a tua Bíblia aí pra gente caminhar aqui na palavra de Deus, que diz assim: Em Listra costumava estar sentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Este homem ouviu falar Paulo, quando fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: Apruma-te direito sobre os teus pés. Este saltou e andou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que palavra tremenda, né? Palavra poderosa. Aqui foi o apóstolo Paulo, né, na sua primeira viagem missionária, né, quando ele chega na cidade de Listra, encontrava-se esse homem, né, aleijado desde o seu nascimento. Esse homem já nasceu, né, aleijado, sem condições nenhuma de andar, e esse homem estava sentado ali. Paulo vendo que esse homem ele possuía fé para andar. Paulo fixou os olhos nele e disse: levanta-te. E aquele homem imediatamente, né, levantou e se colocou de pé. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então aqui nós vemos algo tremendo, né? Algo poderoso, que é a nossa fé. Quando Paulo viu que aquele homem ele possuía fé para andar, então ele deu a palavra de comando. Ele deu a palavra de ordem para aquele homem. E aquele homem obedeceu a voz de Paulo, obedeceu aquilo que Paulo falou, e ele se levantou, né, e ele começou a andar. Então é para nós entender que a nossa fé, ela é provada em atos de obediência. A minha e a tua fé, Deus ele nos prova, né, em atos de obediência, quando ele nos pede algo que nós obedecemos. Aí sim, a nossa fé ela está sendo provada. A fé ela é provada em atos de obediência. Então aqui esse homem, Paulo viu que ele tinha fé. Então ele deu a palavra de ordem, deu a palavra de comando: levanta-te. A minha está apruma-te, né? Em outras traduções é levanta-te. Imediatamente aquele homem levantou e se colocou de pé e andou. Aquele homem que era paralítico desde o seu nascimento, desde o ventre da sua mãe, já nasceu daquela forma, com aquela deficiência, mas naquele momento, através, né, aleluia, da palavra de Paulo, da voz de comando, aquele homem obedeceu e aquele homem foi curado. Então hoje nós vemos que nós precisamos ter fé, mas também nós precisamos obedecer para viver o milagre de Deus. Assim como Deus colocou Abraão à prova. Assim como Deus colocou Abraão à prova quando Deus pede, né, Isaac em sacrifício. E Abraão, sem hesitar, Abraão foi lá, né, e fez tudo conforme Deus havia
falado com ele. Então ali naquele momento a fé de Abraão foi provada, porque ele provou obedecendo a Deus. E você imagina aí, né? Deus pediu o único filho que Abraão tinha, o filho da promessa, o filho desejado, aquilo que Abraão, né, esperou por tanto tempo. E Deus vai lá e pede a Abraão. E Abraão vai lá e faz exatamente como Deus mandou. Então naquele momento a fé de Abraão foi provada. Naquele momento ali Abraão provou, louvado seja o nome do Senhor, a sua fé diante de Deus. Então hoje, né, é para nós ter esse entendimento que nós precisamos obedecer para que nós possamos viver o milagre. Assim como Pedro, para viver o milagre, né, quando Jesus chega ali e diz, lançai as redes para a pesca. Né? Pela manhã, Pedro disse o que? Jesus, nós já pescamos a noite toda, mestre, pescamos a noite toda e nada apanhamos. Mas Jesus disse, lançai as redes para a pesca. Pedro diz o que? Sobre a tua palavra eu lançarei as redes. Então ali ele estava obedecendo a voz do comando, a voz de Deus, a voz de Jesus. Naquele momento ele lançou as redes e ele pescou. Foi a pesca maravilhosa, aleluia, glória a Deus. Então, quando nós obedecemos a voz do comando, quando nós obedecemos a voz de comando de Deus, pode ter certeza que o milagre vai acontecer. A obra vai acontecer, o Espírito Santo vai agir, o Espírito de Deus vai operar na minha vida e na tua vida quando nós obedecemos a voz de Deus. Então, hoje, né, se você ainda não está vivendo o teu milagre, continue obedecendo. Continue obedecendo e tenha certeza que no tempo certo, no momento certo, o teu milagre vai acontecer. É só você continuar obedecendo. Tem fé, então continue obedecendo. Continue fazendo aquilo que Deus está te pedindo. Continue na posição que Deus te chamou. Continue de pé diante dele, que ele, aleluia, vai operar um milagre. Então continue obedecendo. A palavra hoje, né, chave para a minha vida e para a tua vida é obediência. A fé, ela é provada com atos de obediência. Então, continue obedecendo a Deus. Continue, né, quando Jesus, né, cuspiu no chão e fez lodo e aplicou nos olhos daquele cego, né, Jesus disse o que para ele? Vai lá e lava-te no tanque de Siló. Aquele homem foi, né, e se lavou. E quando ele se lavou, né, ele começou a enxergar. E aí, se ele não tivesse obedecido? Ele não tinha voltado ao véu, ele tinha permanecido cego. E foi algo assim que a gente olha assim e diz, como pôde, né? Jesus cuspiu no chão, fez lodo ali e aplicou, né, aquele barro molhado com a sua saliva nos olhos daquele homem. Então assim, não hesite. Mesmo que seja coisa que aos teus olhos você diz, meu Deus, isso não tem nada a ver, faça. É um ato de obediência. A ordem veio de quem? Veio do alto, veio do céu, veio daquele que tem todo o poder, que pode fazer do jeito que ele quiser, da forma que ele quiser. Então basta eu e você obedecer. O meu e o teu papel é obedecer, independente do que para nossos olhos é algo que nós não compreendemos, é algo que nós dizemos, não, como que eu vou obedecer isso? Obedeça. A palavra é obediência. Quando nós obedecemos sem hesitar, que nem Abraão obedeceu, o milagre acontece. Então Deus hoje está nos chamando e te chamando a tua atenção para isso. Talvez ainda nós não vivemos milagres extraordinários na nossa vida. Por quê? Porque muitas das vezes a gente não obedece conforme Deus deu a direção, conforme a palavra veio dos céus, conforme a palavra de comando já chegou na nossa vida. E muitas das vezes, por ser até algo assim que nós ficamos olhando e dizendo, não, isso não vai dar certo. Aí a gente não obedece. Aí o milagre não acontece. Que nem foi no caso do cego, né? Jesus disse, vai lá e lava-te no tanque de Siló. Ele foi e se lavou e voltou vendo, voltou aquele que era cego, voltou enxergando, voltou vendo tudo. Então, para nós ter esse entendimento, que é preciso obediência para viver o milagre, para ver o agir de Deus, é preciso obedecer a voz de comando, a voz que vem dos altos céus. Então, deixa essa palavra hoje para o teu coração, para a tua vida, nessa manhã de hoje. Obedeça. Independente do que Deus está te pedindo, faça exatamente como Ele está mandando, porque tenha certeza que quando você obedecer, o teu milagre vai acontecer. O teu milagre está sendo gerado. Então continue obedecendo, que no momento certo, na hora certa, vai acontecer aquilo que Deus, aleluia, glória a Deus, já falou sobre a sua vida. Então continue obedecendo, continue crendo, continue, né, sendo guiada pela voz.
E aquele homem obedeceu. Imediatamente, quando Paulo disse, levanta-te, ele obedeceu. Então, hoje, seja eu e você obediente diante de Deus para que nós possamos viver também o nosso milagre, amém? Louvado seja Deus, fica com essa palavra, que Deus vos abençoe e vos dê um dia de paz.